exato em que a polícia fecha a porta da viatura e leva Vanderlei para a cadeia pública. Abra o áudio, por favor. Imagens exclusivas do nosso Cidade Alerta. Aí está. Capitão Nascimento acompanhou tudo de perto. Aí o delegado, inclusive, que foi aplaudido. Essa é a saída, esse é o momento em que Vanderlei deixa a delegacia de Porto Ferreira. Veja só, Capitão Nascimento na cola da notícia. Uma comoção muito grande, a família ainda no local. Para uma cadeia na cidade de São Carlos, a gente percebe que... Veja só. A família Márcia, olha só, a Márcia, a irmã da Lucilene, ainda grita, bate no carro da polícia, grita algumas palavras. Abre o áudio, por favor. A viatura sai da delegacia. Muitos populares souberam ainda cedo dessa prisão. Aí é o momento novamente. Abre o áudio, por favor. O Brasil todo que está chegando agora. Está preso Vanderlei. Está preso o principal suspeito do homicídio, segundo a polícia, de Lucilene. Assassino covarde! Seu covarde! Covarde! Dá trabalho pro seu advogado, seu covarde! Parabéns, delegado! Isso aí é O advogado de Vanderlei acompanha tudo de perto. Dr. Natanael Xavier, que conversa daqui a pouco conosco também. Nem o Vanderlei podia imaginar ter sido tão traído neste caso. Vocês vão entender por que eu estou dizendo que Vanderlei foi traído. Traído pela própria sorte e, vamos dizer assim, traído por uma das testemunhas do caso. Você vai ver todos os detalhes, passo a passo dessa prisão. Vem para mim, por favor. 67 dias depois do desaparecimento de Lucilene. Tudo isso já? Caramba! 67 dias depois do desaparecimento, olha, ali a família na porta da delegacia, né? Olha só, a mãe, é a mãe da Lucilene, né? Olha, eles agradecem a Deus pela prisão do Vanderlei. Um momento de muita emoção, um momento de alívio para a família de Lucilene. Esse é o momento exato em que a família se reúne na porta da delegacia, se cumprimenta. Um momento que emociona todos nós. Uma dor inimaginável. Uma dor que machuca o coração dessa família. E vocês vão saber daqui a pouco, um momento de tensão, enquanto o Vanderlei era preso, o que um dos policiais teria dito para o Vanderlei. Essa é a mãe, né, Maria? A mãe, olha. Não, agradecer a Deus. Olha só, gente, olha a mãezinha, meu Deus do céu. Glória a Deus, Olha a mãezinha. Pai, me ajude, Pai. Me ajude, Pai, me ajude. Glória a Deus. Uma dor de 67 dias que está prestes de chegar ao fim. Vanderlei contou à polícia o que aconteceu. Vanderlei ainda se diz inocente. O Vanderlei pode estar prestes a contar o que aconteceu de verdade naquele 24 de dezembro. Uma testemunha que poderia ser a salvação de Vanderlei colocou esse homem numa situação ainda pior, numa situação ainda mais constrangedora. Como fica a situação de Elaine a partir de agora com a prisão do companheiro? Eu vou para um rápido intervalo e já volto com a primeira parte da reportagem. No caso Lucilene, chegamos a um ponto muito importante dessa investigação, que será trazido em detalhes no programa de hoje. Percival,
programa hoje promete muita emoção, né? Porque a família já estava muito fragilizada, agora com a prisão dá um alívio, mas fica aquela angústia, a família quer o corpo, a família quer fazer a despedida da Lucilene. Nesse tempo todo, o Vanderlei passou de suspeito número 1 para único suspeito. Então as investigações se acentuaram nos últimos dias, os indícios foram se tornando cada vez mais robustos. E você se lembra comigo, há 2 semanas os promotores se trancaram na delegacia com o delegado e o Vanderlei. Aqueles momentos, aquelas horas lá foram decisivas. Mas percebam para mim, por favor, eu já vou avisando a vocês, uma pessoa, Percival, que pro Vanderlei era a grande salvação dele. O Vanderlei estava contando com uma pessoa, né? Eu estou esperando a capitão, daqui a pouco, ela mesma com o delegado vai trazer essa informação. Pro Vanderlei, essa pessoa que apareceria estava colada nele. Essa pessoa era a última esperança para ele se livrar de todas essas acusações. Para o Vanderlei, Percival, se essa pessoa falasse o que ele imaginava para o delegado, ele estaria salvo. Se essa pessoa realmente, e de verdade, se realmente ela tivesse dito o que o Vanderlei esperava que fosse falado para a polícia, hoje é possível que a gente não teria onde ir por cá. Vanderlei, essa testemunha seria favorável a ele. Exatamente, mas foi tudo ao contrário. Ele se sente traído por essa testemunha. E mesmo, e vou te adiantar, mesmo se a testemunha tivesse mentido para a polícia, falado o que o Vanderlei quisesse, eu acho que a polícia não cairia nessa história. Envolve até dinheiro, Percival. Tem até um extrato bancário. Tem aí, Mariana, deixa eu dar a primeira parte da Capitão Nascimento, por favor. Já deixa eu dar a primeira parte da Capitão que eu tinha prometido, né? Enquanto a gente está em rede nacional aqui para o Brasil, muitas pessoas estão chegando, é evidente a curiosidade de todos. Nós vamos ter hoje, durante todo o programa, uma cobertura vasta. A Capitão Nascimento trabalhou no sábado, trabalhou domingo. Tem aí o teaser no ponto, gente? Ok, vamos ver já. Vamos... Não, pode pôr já a primeira parte, vamos lá. A família estava em casa quando recebeu a notícia. A irmã tá aqui, você veio imediatamente pra cá. Oxe, todo mundo viemos, eu, minha tia, tudo aqui. Como é que foi quando você recebeu a notícia da prisão dele? Ai, gente, foi um pouco de alívio. A gente só quer saber dela agora. Agora só vai ter mais um pouquinho de alívio quando ela aparecer, ou viva ou morta. Aí pra nós foi um alívio. Saber que ele tá preso, que nós não estamos correndo risco. Tá andando por aí. Porque você achava que com ele solto, ele tava talvez até intimidando testemunhas? Sim, a gente tinha medo de sair de casa, porque ninguém conhece quem tá do lado dele. Mas eu tenho fé que Deus é maravilhoso. Ele não vai abandonar nós nessa hora. Você acha que agora vocês podem estar próximos de saber o que aconteceu com a sua irmã? Sim, agora nós mais do que nunca a gente vai descobrir onde ela tá agora. Onde eles... Porque nós temos certeza. Se ela tá sumida, ou ela tá morta, ou onde ela tá, tudo é culpa dele. Ele que tava com ela. A única pessoa que teve por último foi ele. Pois a gente quer saber onde tá a Lúcia. Ele agora tem que falar onde tá minha irmã. Acordar com uma notícia dessa, como é que foi pra você? Gente, eu tava muito triste, mas sim, continua triste. Eu nem sabe onde ela tá. Mas foi um alívio pra nós todos em casa. Foi uma coisa assim que todo mundo joelhou, agradeceu a Deus, porque nós seremos um Deus verdadeiro. Um Deus que nunca vai abandonar nós, porque a família nossa são muito unidas e Deus não abandona quem dele. É uma luta da família e daqui a pouco todos vão chegar aqui na delegacia. Por enquanto, apenas as duas vieram na frente. Daqui a pouco a mãe da Lucilene chega também, a Márcia, enfim. Todos querem acompanhar esse momento que eles tanto esperavam. Claro que eles esperam mais do que isso, que a Lucilene apareça viva ou morta, mas isso aqui para eles já é um caminho, já é meio caminho andado. Com o Vanderlei preso, a família acredita que a resposta deverá chegar em pouco tempo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Na sua cidade tem cinema? Olha, mesmo se tiver, de alerta. É a prisão de Vanderlei. Todos os detalhes no programa de hoje sobre uma das prisões mais esperadas dos últimos tempos, nos casos acompanhados pelo nosso Cidade Alerta. Você sabe, Percival, que no momento exato em que a polícia fica cara a cara com o Vanderlei,
Um dos policiais pergunta a ele: Vanderlei, você vai falar toda a verdade agora ou você vai esperar para falar, contar pro filho da Lucilene na cadeia? Porque me parece que ele vai, eu não tenho essa informação confirmada, mas para o policial ter dito isso, é possível que o Vanderlei cumpra esses dias de prisão na mesma cadeia onde está preso o filho de Lucilene. Vocês imaginem, portanto, que situação, né? Como vai ficar a situação de Vanderlei? Daqui a pouco vou até confirmar isso com a Capitão Nascimento, que já está lá na cidade de Porto Ferreira. Capitão Nascimento vai conversar daqui a pouco com o delegado, o doutor Eduardo. Vamos conversar com a Márcia. Olha a Márcia que foi para cima do carro da Polícia Civil. A família é convicta de que o Vanderlei é o assassino de Lucilene. Tanto para a família quanto para a polícia. Olha, para ambas as partes, o Vanderlei é o assassino. Para ambas as partes, a Lucilene está morta. Então você imagina, Percival, se realmente os dois ficarem na mesma cadeia. Eu não sei nem como é que isso funciona. É possível, o Percival, um filho de uma vítima, né, que pode ter sido assassinada? Eu digo que pode porque a polícia está garantindo, a família diz que ela está morta também, mas eu já vi de tudo nessa vida. Todos os indícios, 99,9% de chance que ela esteja morta. Mas como é que seria isso, o Vanderlei ficar na mesma cadeia do filho da Lucilene? Para ficar na mesma cadeia, o Vanderlei, obrigatoriamente, a polícia vai providenciar isso, o Vanderlei vai ficar no que na cadeia se chama de seguro, o Bate. O que é o seguro na cadeia? Ficar isolado, completamente isolado de outros presos, de todos os outros presos, porque ele corre riscos. Quer dizer, o filho dela preso lá pode significar uma revolta, uma incitação em cima do Vanderlei. Então ele vai ficar completamente separado para não correr riscos maiores. Nós temos, cadê a imagem, por favor, da casa, da frente da casa, né? Um celular gravou o momento exato em que o Vanderlei, olha, ele é colocado, tá vendo aí? Ele é colocado. Coloca desde o início, por favor, essa imagem. Aí já é quando ele está dentro da viatura. Olha só, ele sai, né, ele me parece muito abatido, olha. Aí está, parou, por favor, parou. Olha, ele estava com roupa ainda de dormir, né? Ele foi surpreendido dentro de casa por volta de 8 horas da manhã. A polícia acha, Percival, que se realmente ele é culpado, ele vai ter a chance de fazer a confissão, né, se realmente for culpado. E se ele realmente confessar o que fez, ele pode ter benefício durante o tribunal do júri, porque, inevitavelmente, se for indiciado, né, ele vai ser levado ao banco dos réus. Ele vai ser julgado por 7 pessoas. E se ele colaborar com o trabalho da polícia, ele diz que está colaborando, mas na verdade dele, para a polícia os indícios mostram que ele está mentindo. Só que agora, se ele colaborar, a situação dele pode ficar melhor perante a justiça e ele ter uma pena amenizada se ele for culpado. Pode soltar a imagem, por favor. Outra possibilidade, né, que a polícia acredita que seja a favor da investigação no caso Lucilene a partir de agora é o seguinte: com o Vanderlei preso, se existe alguma testemunha aqui fora, seja Elaine, seja essa vidente, seja pessoas que até agora não apareceram, sejam hóspedes do hotel, essas pessoas podem se encorajar a partir de agora a contar o que sabem. A polícia aposta muito nisso. A polícia de São Paulo acha que quando o Vanderlei estava solto, as testemunhas tinham medo, porque ele poderia coagir, as testemunhas podiam estar com medo de falar o que realmente viram. Só que agora, com ele preso, geralmente as pessoas ficam mais à vontade em dizer o que sabem. Então, a confissão, nesse momento da investigação, pesa para o fato de que, principalmente, vale isso para a localização do corpo. Quer dizer, ele confessar, a polícia tem argumentos agora de acusação muitos fortes, Bate. Essa testemunha bomba, ela gravita em torno do hotel. Tudo aconteceu no interior daquele hotel. A partir do momento que você tem uma testemunha que revela, quase como uma testemunha ocular, exatamente o que aconteceu no interior do hotel, Vanderlei não tem escapatória.
ele confessar ou não torna-se até irrelevante. O importante para a polícia é saber onde que ele escondeu o corpo. Porque provas de que ele matou são cada vez mais, são robustas, são muito fortes. E mesmo ele tendo a ciência, Percival, né? Muita gente está chegando agora, né? As pessoas estão impactadas com a prisão agora do Vanderlei. Daqui a pouco, olha, Capitão Nascimento acabou de chegar lá em Porto Ferreira, já está testando vídeo, já está testando áudio. Vai nos trazer daqui a pouco. Pode dar uma piscada lá nela rapidinho. Isso, olha. Ah, já está liberada? Ok. Capitão Nascimento, boa tarde, amiga. Parabéns pelo trabalho incansável. Você que sente a dor da família, né? Que não só está aí como repórter, mas também como uma pessoa que se sensibilizou com toda essa comoção em torno do caso Lucilene. Como está a cidade agora, Capitão Nascimento? Foi como uma bomba, uma explosão de uma bomba, uma comoção. As pessoas foram se juntando na porta da delegacia. Você foi informada logo cedo, né, da prisão do Vanderlei. Como foi a reação dele a essa prisão? Uma das pessoas disse a ele, né, durante a prisão, ou você fala o que sabe agora, ou então corre o risco até de cumprir a pena, né, cumprir esses dias, na verdade, na mesma cadeia onde está o filho da Lucilene. Então, por favor, Capitão Nascimento, receba o carinho a você, a todos os seus companheiros aí de técnica, deve ser o Adriano que está com você, não sei qual é o assistente que te acompanha nessa jornada do caso Lucilene, que já dura aqui no Cidade Alerta mais de 60 dias. Eu quero que, por favor, com calma, com tranquilidade, você nos passe o sentimento agora de Porto Ferreira, o sentimento dessa cidade que briga junto conosco pela verdade, nada mais que a verdade no caso Lucilene. Boa tarde. Boa tarde, Bate. Boa tarde a todos. Agora eu estou com o João Paulo, mas durante todos esses dias eu venho aqui para a cidade gravar com o Adriano Freire e também com o Anderson Rocha. Então a gente tem acesso a todas as pessoas aqui da cidade. Todos os dias a gente vem até a delegacia para saber das novidades. E a prisão do Vanderlei não só pegou ele de surpresa, mas também todos os moradores daqui. Porque ninguém esperava, até mesmo o advogado de defesa do Vanderlei não esperava por isso, porque essa testemunha, essa mulher que acabou colocando o Vanderlei atrás das grades, seria uma testemunha apresentada pelo Vanderlei, pelo advogado dele, uma mulher que, segundo a defesa, iria mudar o rumo das investigações, iria ajudar o Vanderlei, comprovar que estava com ele naquele dia, mas, na verdade, a partir do momento em que essa mulher entrou aqui na delegacia e foi ouvida pelo delegado, foi a partir daí que o doutor Eduardo decidiu pedir a prisão do Vanderlei e o juiz aqui da cidade não pensou duas vezes e decretou. Então ele foi preso pela manhã, ele estava em casa, estava dormindo, até um detalhe que foi passado pela família, também por moradores ali, ele costuma acordar por volta de 9 da manhã, porém a polícia chegou às 8 da manhã lá na casa, não do Vanderlei, né, a casa do amigo dele, do Ragel, porém o Vanderlei vem se hospedando lá desde que saiu do hotel. Os policiais chegaram lá acompanhados do promotor do caso. O Vanderlei foi avisado de que estava preso, seria preso por conta do sumiço, do desaparecimento do caso Lucilene. Segundo o delegado, ele se demonstrou ali muito tranquilo, a princípio um pouco surpreso, ele estava até de pijama, mas aí saiu algemado ali com os policiais, foi colocado no camburão da viatura, trazido aqui para a delegacia e logo em seguida muitos moradores começaram a chegar. Então não só a família, mas os moradores, porque a notícia se espalhou rapidamente. E o que eu percebi aqui na porta da delegacia, a nossa equipe chegou cedo, fomos avisados bem cedo dessa prisão, então já viemos para cá rapidamente. Nos deparamos com os moradores aqui revoltados, alguns surpresos, outros em parte aliviados, dizendo que essa prisão já deveria ter acontecido há muito tempo, que ele já deveria estar atrás das grades, mas a população entendeu que foi uma investigação da polícia. Que os policiais precisavam de um deslize, um ponto, um único detalhe que pudesse comprovar que o Vanderlei realmente estava atrapalhando a investigação, o andamento do caso Lucilene. E foi justamente isso que aconteceu, porque o depoimento dessa mulher aqui na delegacia, Bate, foi crucial. Ela contou para a polícia tudo o que sabia, lembrando que, como você acabou de falar, ela não sabia, mas poderia ser presa, dependendo do depoimento dela aqui na delegacia. A polícia já sabia que o Vanderlei teria essa testemunha para apresentar, que seria um álibi dele, que ele pediu para essa testemunha mudar a versão. Por que a polícia sabia disso? Porque o delegado apreendeu o celular do Vanderlei. O delegado pediu a quebra do sigilo telefônico. Então a polícia teve acesso a todos os dados, trocas de mensagens que ele teve com outras pessoas. No dia 24, anteriormente, também
posteriormente ao dia 24, e nessas trocas de mensagens ele conversou com essa mulher. Então ali a polícia percebeu que os dois tinham um relacionamento extraconjugal, então mais uma mulher que aparece aí na investigação dizendo que tinha um relacionamento extraconjugal com ele. E nessa conversa, além de tudo, o que chamou a atenção foi o fato de que o Vanderlei pediu para que essa mulher, a gente ainda vai preservar o nome dela, que ela mudasse a versão aqui na delegacia. Ela contou que no dia 24 de dezembro, dia em que a Lucilene sumiu, ela realmente esteve com o Vanderlei, porém, às 3 da tarde, não às 7 da noite. Então, para que fique mais claro, até agora a polícia não sabe o que o Vanderlei fez entre 7 da noite e 9. Isso ele não conseguiu explicar. Por isso, o depoimento dessa mulher podia salvar o Vanderlei. Só que aqui na delegacia ela contou a verdade. Falou que esteve com ele às 3 da tarde e que ele pediu que aqui na delegacia ela mudasse a versão. Dissesse que esteve com ele às 7 da noite. Isso não aconteceu. Segundo ela estava na casa da mãe dela, ela não quis sair com o Vanderlei. Ela disse para ele que não iria mentir. Essa mulher chegou acompanhada do advogado, contou tudo na delegacia e trouxe uma prova. Um extrato bancário comprovando que ele depositou uma quantia de R$280 na conta dela para pedir o silêncio dela, comprar o silêncio. Isso segundo essa testemunha. Então, tudo que ela falou aqui colaborou para o delegado, que já estudava pedir a prisão do Vanderlei por conta de todos os indícios encontrados. Então, isso colaborou para que a polícia de vez pedisse essa prisão e a justiça decretasse também. É uma prisão temporária? É. São 30 dias. Mas o delegado falou que pode prorrogar por mais 30 e dependendo do andar da investigação, porque não acaba por aí. A Lucilene não foi encontrada. Então, muita coisa precisa ser feita ainda no caso. Então, dependendo do que a polícia ainda espera, de mais um laudo, de mais uma perícia que ainda não pode ser revelada, o delegado pode até pedir a prisão preventiva, ou seja, converter de temporária para preventiva. Aí, o Vanderlei permaneceria preso até o julgamento do caso. Bate. Então, capitão, vem para mim, por favor. Vamos tentar, põe a capitão aqui, por gentileza. Vamos tentar esclarecer melhor a história dessa testemunha. No dia 24 de dezembro, o Vanderlei, ele esteve por volta de 3 horas da tarde com essa menina. E ele, segundo a polícia apurou, ele já costumava fazer umas doações para essa moça. Não sei qual o intuito, que ele fazia alguns depósitos para essa moça. Só que justamente um depósito de R$280 calhou com um dia de uma troca de mensagens em que ele pede para essa moça mentir. Para a polícia estava monitorando essa situação, com a inteligência da Polícia Civil lá de Porto Ferreira, para a polícia estava tudo certo. Aquela testemunha chegaria ali na hora, na porta da sala do delegado e falaria, olha, impossível o Vanderlei ter matado a Lucilene, porque às 7 horas da noite ele estava comigo. Eles teriam ido dentro do carro, você pode me corrigir se estiver errado, capitão Nascimento, teriam feito sexo, segundo as informações que eu recebi, são informações preliminares, só a testemunha e ele podem confirmar isso, mas é o que eu entendi. Eles teriam feito sexo às 3 horas da tarde. Olha só as coisas. Se realmente ele é o assassino, é muita... Olha, que coisa, hein? Antes sai com uma mulher, 3 horas da tarde, vai lá e faz sexo com a moça. 5 horas da tarde volta para a pousada e ali começa todo o imbróglio do caso Lucilene. 9 horas da noite ele vai para a casa da esposa Elaine. Como é que vai ficar a Elaine agora com essa situação? Né? Sendo escancarada aí. Eu não sei como é que é essa relação do Vanderlei com a Elaine. A Elaine aceitava, sabia desse suposto caso dele com a Lucilene. A Elaine aceitava que o Vanderlei saísse com outras mulheres, porque está tudo muito claro que o Vanderlei estava tendo uma relação sexual com essa mulher, que parece até que é casada, não sei. Só que caiu como uma luva essa história, né? Essa moça caiu como uma luva, porque foi justamente ela que se encorajou e chegou para o delegado, né? Delegado, eu vou falar o que eu sei. O delegado já estava esperando que essa testemunha dissesse, olha, eu estava com o Vanderlei às 7 horas da noite. O delegado ia mostrar que ela estava mentindo. Aí, para surpresa de todos da delegacia, para surpresa de todos da investigação, a testemunha realmente chega na delegacia, no horário marcado com o delegado, e fala que não. Que ela esteve com o Vanderlei às 3 horas da tarde, portanto não era um álibi para tirar o Vanderlei da cena de um possível crime às 7 da noite. E ela mostra, inclusive, capitão, o extrato bancário. Esse extrato seria
o comprovante de que o Vanderlei estava dando dinheiro pelo silêncio e pela mentira dela, é isso? Isso mesmo, porque no extrato bancário, a data que aparece lá coincide com a mensagem que ele mandou para ela. Então, a mensagem pedindo que ela mudasse a versão aqui. Ele pediu que ela mudasse a versão. Ela, inclusive, na mensagem, segundo a polícia, segundo a investigação, ela se demonstrou um pouco assustada. Ela falou, você quer que eu minta? Ela até escreveu que ela estava passando mal ali. Então, ele falou, não, se você for chamada na delegacia, talvez nem vão te chamar na delegacia. Talvez o Vanderlei não imaginasse que a polícia teria acesso a essas mensagens. Eu preciso até confirmar, mas acredito que essa mensagem tinha sido apagada. Então, a polícia conseguiu recuperar essa conversa entre eles. E aí, ele cita sobre um pagamento, ela chega aqui na delegacia, traz um extrato bancário, mostra a data, mostra a quantia, R$280, e fala que esse dinheiro era pelo silêncio dela. Só que, Bate, ela chegou aqui na delegacia com o advogado. Então, possivelmente, previamente foi orientada por ele, né, até contar a verdade, isso segundo a investigação aqui no depoimento. Ela mesma falou que o advogado falou para ela, ó, conta a verdade, senão você vai se complicar nessa história. Então, por isso que ela decidiu vir aqui, contar, mostrar esse extrato bancário. Aí vem uma pequena questão. Ela chegou a contar na delegacia que já estava há um tempo saindo com o Vanderlei. Então, não é um relacionamento recente. Pelo menos 2 anos eles já se encontravam. E o Vanderlei costumava depositar quantias em dinheiro para ela. A gente não sabe exatamente pelo quê, né? A polícia tem uma tese aí, mas ainda investiga isso. Mas ele depositava algumas quantias em dinheiro para ela. E aí, coincidentemente, na mesma data que ele manda a mensagem, ele deposita os 280. E mais que isso, a própria testemunha aqui na delegacia diz que o dinheiro é referente ao depoimento dela. Então, a polícia não teve dúvidas em pedir a prisão dele. O delegado afirma que o Vanderlei estava, sim, solto, atrapalhando a investigação do caso Lucilene, Bate. Agora, se ele já estava solto, atrapalhando o caso da investigação, não é? Se ele realmente é o culpado, a gente já percebeu, né? Porque ele fez realmente várias modificações, já fez várias mudanças, né? Nesse curso, já fez várias simulações do que teria acontecido, invenções de onde teria passado. Agora, por que só então nesse momento a polícia pediu a prisão, se ele já estava atrapalhando, se a polícia já tinha essa certeza? Eu não vou para o intervalo, é um recado de 30 segundos, capitão, porque daqui a pouco eu já... Eu perguntei isso pro delegado, Bate. Até perguntei por conta de vários indícios já de que ele estaria mentindo. A polícia já tinha certeza disso. O delegado explicou que ele não tinha uma prova exata, uma prova concreta para poder embasar o pedido de prisão e convencer o juiz de que realmente o Vanderlei estaria atrapalhando a investigação. Então, tudo o que foi colhido desde o início, pequenas mentiras, contradições, até mesmo do relacionamento, segundo o delegado, ainda era pouco para poder pedir essa prisão. Então, o delegado queria ter a certeza de que o juiz aceitaria, decretaria a prisão do Vanderlei, até para não dar, vamos dizer assim, munição para ele se defender depois, né? De repente, o delegado pedir a prisão, o juiz negar e novamente o Vanderlei dizer que é inocente, injustiçado, enfim. Então, o delegado precisava de uma prova concreta. E foi com o depoimento dessa mulher, porque não era apenas um depoimento. A polícia tem mensagens que comprovam. Então, não fica apenas no depoimento dessa mulher. Então, por isso foi mais fácil o juiz decretar essa prisão. E, segundo, o delegado veio no momento exato, porque, segundo ele, nos próximos dias ainda tem coisa para rolar, pessoas para serem ouvidas e talvez uma prova crucial que pode permanecer. Essa prisão do Vanderlei pode decretar que ele ainda fique por mais dias preso e talvez até um possível julgamento do caso. Então, o delegado disse que foi no momento certo porque era a prova concreta que ele tinha no caso, Bate. Capitão, existe o risco, né, vem para mim, por favor, existe o risco do Vanderlei cumprir esses dias na prisão na mesma cadeia do filho da Lucilene? Eu cheguei a perguntar isso também pro delegado, que era a dúvida de muitas pessoas, inclusive da própria família. Ele disse que o risco existe. Ele não sabe quando isso pode acontecer, de repente possa ocorrer uma transferência dele, se prorrogar esse pedido da prisão temporária dele, ou se até mesmo converter em prisão preventiva, então há chance dele ir para o mesmo presídio na cidade de Pacaembu.
Essa era a questão da família e também a preocupação de pessoas próximas ao Vanderlei, né? Como eu tô aqui na cidade, converso com muitas pessoas, acabei criando algumas fontes, alguns contatos, então as pessoas próximas ao Vanderlei estão bem preocupadas com essa possibilidade dele ficar no mesmo presídio que o Emerson, o filho da Lucilene. O Vanderlei não esperava essa prisão no sábado, né, capitão? Não, não esperava. Tanto que a polícia trabalhava com duas frentes, né? Chegar lá e, de fato, prender o Vanderlei, cumprir esse mandado de prisão, ou chegar até lá e não encontrar com ele. De repente, ele ter fugido, enfim, estar em outra casa, outro endereço. Mas quando a polícia chegou, ele estava lá, inclusive estava dormindo, estava tranquilo, sossegado, o amigo dele também estava lá, a esposa do amigo. Então, eles estavam tranquilos em casa, ninguém esperava, de fato, que a polícia chegasse lá. O Vanderlei não esperava essa prisão, por quê? Ele depositou muita confiança, não só dinheiro, mas também muita confiança no depoimento dessa testemunha. Então ele tinha certeza que aqui na delegacia ela ia contar toda a verdade. Ele não imaginava que ela iria, na verdade, contar a verdade que ele propôs a ela, né, de mudar a versão. Ele não esperava que ela contaria toda a verdade aqui. Então, realmente, ele não esperava que os policiais chegassem lá na casa, que ele fosse preso. O delegado disse que ele ficou surpreso na hora que a polícia chegou. E da mesma forma que ele estava ali, ele foi algemado, isso tudo na frente do promotor, foi colocado na viatura. Antes de vir aqui para a delegacia, eles passaram no pronto-socorro aqui da região, né, como de praxe, para mostrar como ele estava, se tinha algum ferimento, se algo aconteceu, e depois ele veio para cá. O que ele pedia muito era a presença do advogado. O advogado que também não sabia da prisão, foi surpreendido pela manhã de sábado ao receber essa notícia. Ele entrou em contato imediatamente com a delegacia, perguntou se era verdade, se realmente o Vanderlei estava preso, foi informado que sim. Então, rapidamente ele saiu da cidade de Ribeirão Preto, veio para cá, ficou alguns minutos com o Vanderlei numa sala, conversando com ele. A gente não sabe ainda o conteúdo dessa conversa. Eu cheguei a perguntar para o doutor Natanael depois, ele disse que foi tentar acalmar o Vanderlei. Então, nesse momento, ele ainda estava um pouco nervoso ali com o advogado, porque não esperava que seria preso, já sabia que seria transferido a qualquer momento. E também ele demonstrou esse medo para a polícia e para o advogado, o medo de ir para o mesmo presídio do filho da Lucilene. Então, o advogado conversou com ele, minutos depois ele foi transferido. Mas a prisão surpreendeu a todos, principalmente o Vanderlei, que foi acordado pela polícia no sábado, Bate. Olha, e esse é o momento. Não sei o que ele fala ali antes de entrar no camburão. Aí já é a saída dele, né? Já é a saída dele da delegacia para a cadeia pública, onde ele está cumprindo esses dias de prisão. Dá trabalho pro seu advogado, seu covarde. Olha, as pessoas xingam o Vanderlei, muitos na cidade têm a certeza de que o Vanderlei é o responsável pelo desaparecimento da Lucilene. Eu não vou para o intervalo. Capitão, só deixa eu dar um recado de 30 segundos aqui, o compromisso com os... Durante todo o tempo, assim que soube da prisão do Vanderlei, na porta da delegacia. É o que nós vamos trazer agora. Dá a imagem, por favor, Edu, da família na porta da delegacia. A família praticamente em peso. Olha, abre o áudio, por favor, momento de muita emoção, de alívio. Onde ela está, Deus, agora, mostra ela agora, para que obrigado, Senhora, glória a Deus, Pra lá é a onde ela está, Deus, agora, mostra ela agora, para a família agradece a Deus, né, pela prisão do Vanderlei. É o que a família mais pedia desde o início, né? É impressionante a convicção de toda a família, não era só de um ou de outro, de toda a família da Lucilene, para que o Vanderlei fosse preso, né? Todas as vezes em que eu conversava, olha, a Gisele muito emocionada, a Gisele, mostra ali no link, por favor, olha. A Gisele é uma menina guerreira, uma menina que desde o início não teve medo, mostrou a cara, buscou advogada para ajudá-la nessa acusação. Gisele que por muita, né, mesmo tratando de uma doença grave, nunca perdeu a esperança de fazer justiça pela tia. E a Gisele vai falar conosco pela primeira vez após a prisão, né?
A Gisele fez um papel muito bonito, né? Se ela está certa ou não, a justiça que vai nos mostrar, né? Se o Vanderlei realmente é o autor do que a polícia diz ser um assassinato. Mas essa imagem, eu acredito que vocês em alguns momentos até perderam a esperança de ver, né, Gisele? Porque muito do que foi mostrado até agora parece muita loucura, né? Eu acho que é uma história de filme de terror que nem os autores mais experientes seriam capazes de criar. Boa tarde, minha amiga. Boa tarde, Bate. Tudo isso que você falou mesmo, Bate. Chegou a dias da gente pensar que tudo ia ficar impune, mas a gente nunca desistiu. E ainda, assim, ele foi preso, mas ainda tem um longo processo e tudo que ainda tiver para ser descoberto, a gente vai atrás sim. A gente vai porque, é como eu sempre disse, não foi a gente que suspeitou dele. Ele se colocou nesse papel desde o primeiro dia que ele mentiu que não tinha um relacionamento com a minha tia. Então, de lá pra cá foi só mentiras e a família procurando prova e graças a Deus, Deus sempre honrando a família com todas as respostas e todas as provas que está sendo entregue para o delegado. O delegado também entrou fazendo o papel dele. A gente achou até que ele estava bem demorado, que não estava fazendo e ele nos surpreendeu, né? Deixo aqui meu respeito por ele. Errei quando eu falei que ele não estava fazendo, peço desculpa ao vivo aqui, que agora sim, eu acredito que tudo está sendo bem esclarecido. A doutora Sandra também está do lado da Gisele, pode abrir a imagem das duas lá, por favor, Edu? A doutora Sandra daqui a pouco vai falar conosco, a doutora Sandra que está também fazendo um trabalho árduo, fez inclusive perícias particulares para tirar as dúvidas da família, né? Porque nesse momento não é só a questão da assistente de acusação, é também o conforto para a família, né, que o advogado precisa dar, esse suporte. Tem muitas perguntas, não, doutora, que a família se machuca, que a família perde sono, buscando respostas, e você, como advogada, na medida do possível, tenta responder essas dúvidas. Boa tarde, doutora. Boa tarde, Bate, tudo bem? Então, é exatamente isso. A gente acaba fazendo parte dessa família, né? Porque a gente se emociona junto com eles e vê o sofrimento e da forma como estava sendo conduzida pelo próprio Vanderlei a situação, ele estava assim debochando demais do sofrimento da família, além de todas as mentiras que ele sempre contou. Então, ele nos obrigou a tomar algumas providências no âmbito particular, de buscar algumas verdades, algumas perícias, algumas investigações, que na verdade concluíram da mesma forma que o delegado chegou na conclusão e acabou por pedir a prisão dele. Porque as mentiras ele sempre contou desde o primeiro momento. Ele nunca teve uma espontaneidade nas palavras dele. Ele sempre contou mentira. E agora, para o final, ele foi desmascarado pela própria mentira que ele contou. Foi isso que aconteceu. A senhora disse essa mentira de pedir para a testemunha mentir para o delegado? Sim, ele se preocupou em inventar essa testemunha porque ele tem mais coisas para esconder, com certeza. Só que o fato dele ter pedido isso para a testemunha já colocou ele numa situação bem desconfortável, tanto que deu os subsídios que o delegado precisava para pedir a prisão. Porque, muito embora todos soubessem que eles estivessem mentindo o tempo todo, faltava um elemento que pudesse ser assim crucial para que o delegado pudesse ter essa fundamentação e o juiz acatasse o pedido. E ele acabou dando este elemento que faltava. Na verdade, ele foi traído. Ele estava perturbando e arriscando as investigações. Foi traído pela própria mentira, né? Vem para mim, por favor. Só para vocês entenderem, né? A grande preocupação do Vanderlei, pelo que eu estou entendendo até agora, era achar o álibi para 7 às 9 da noite, porque o Cidade Alerta bateu muito nisso e a polícia também. 7 às 9 da noite. A câmera mostra ela andando um pouco antes das 7. Ele diz, né, cada hora, a Elaine falou 2 vezes, uma hora que ele chegou em casa às 9 da noite, depois disse que não foi isso mesmo. Ele nunca conseguiu nos dar um elemento, uma ligação, uma mensagem de texto, uma passagem por algum pedágio, uma imagem de radar
de velocidade, uma ida a um posto de gasolina, das 7 às 9 da noite é um momento crucial. E é a hora que a polícia acredita que foi a morte da Lucilene dentro daquele hotel. Então, pelo que eu percebi, nesses últimos dias o Vanderlei estava buscando uma forma de se livrar. Ó, se eu tenho aqui a prova de que eu estava às 7 da noite em tal lugar, agora eu vou me livrar de tudo. Só para vocês entenderem, não sei se a doutora sabe desse detalhe e a Gisele também. Essa moça que é a testemunha, que, entre aspas, traiu ele, graças a Deus traiu ele. Antes trair ele do que trair a justiça. Porque ela ia presa também se mentisse. O delegado ia prender se essa mulher mentisse. Porque tinha já conversa de WhatsApp mostrando o truque. E ela enrolou o Vanderlei. A moça fez direitinho ali para livrar o dela. Opa, não tem nada a ver com essa história, eu vou entregar ele. Então, o que o Vanderlei ia contar pra gente no programa de hoje, possivelmente, se ele não estivesse preso? Olha, Bate, já até sei a história, Bate. É o seguinte, eu sou casado, essa testemunha é casada, ficou uma situação difícil, porque como que eu ia apresentar essa moça, ia ficar ruim pro meu lado, porque eu sou casado. E ela também não queria aparecer porque ela é casada. E nós fizemos amor, nós fizemos sexo. Só que o sexo teria acontecido às 3 horas da tarde. E ele queria dizer para a delegacia, para o delegado, que o sexo foi às 7 horas da noite. Se não tivesse essa troca de mensagens nas mãos da polícia, e se a menina fosse na dele, a moça ia estar aqui hoje no programa falando isso. Olha, eu estava fazendo sexo com o Vanderlei às 7 horas da noite e não vim antes a público dizer isso, porque ia ficar ruim com meu marido. Se ela tivesse comprado essa história, doutora, e se o delegado não tivesse interceptado a conversa telefônica, a mensagem de texto, poderia até ser um álibi nesses próximos dias, mas a verdade veio à tona antes da trama. Sim, e eu vou até um pouquinho mais além. No seguinte aspecto, se essa história, vamos supor, fosse verdadeira, que ele queria contar, o Vanderlei estava tentando enganar todo mundo, no primeiro momento que ele esteve na delegacia lá atrás, há quase 60 dias atrás, ele já teria falado tudo isso para o delegado, porque se fosse verdade, ele poderia ter contado. Ele era um cara que ele era estudante de direito, pelo que consta, ele é uma pessoa esclarecida, instruída. Ele sabe as consequências das atitudes dele. Se ele estivesse chegando com a verdade, ele poderia, doutora, a Lucilene desapareceu, disse que foi para tal lugar. Eu vou ser sincero para o senhor, eu tinha um caso com ela, mas tenho marido, tenho esposa e tenho mais outras mulheres, isso não pode sair daqui, compromete a minha imagem. Qualquer coisa ele poderia ter dito, mas ele foi inventando uma mentira após a outra. Uma mentira após a outra. Para cada mentira que ele inventava, ele buscava um álibi para se justificar. E como você disse, com a graça de Deus, essa testemunha, que ele tentou por último forjar, ela teve uma consciência e resolveu falar a verdade para o delegado e foi o que deu o subsídio que a gente precisava. Aliás, agora, doutora, está vindo aqui a minha memória, estou refrescando a memória, é a segunda testemunha, né, que